Você já se perguntou por quê, dentre milhões de pessoas no mundo, você escolheu exatamente essa pessoa para se casar? Por quê? Mesmo com todas as dificuldades, os desentendimentos, as diferenças que às vezes parecem intransponíveis, vocês continuam juntos? E por que nos momentos mais difíceis do relacionamento, algo inexplicável os mantém unidos, como se houvesse uma força maior agindo por trás de tudo isso? Se você já se fez essas perguntas, prepare-se para descobrir verdades que vão transformar completamente a forma como você enxerga seu casamento, seu parceiro e, principalmente, o propósito divino que os uniu. O que vou compartilhar com você hoje são revelações extraordinárias que Chico Xavier recebeu diretamente dos espíritos superiores sobre os verdadeiros motivos espirituais que levam duas almas a se escolherem para uma jornada de vida em comum. Essas não são informações que você vai encontrar em qualquer lugar. São segredos guardados há décadas. Revelações que Chico Xavier recebeu em suas comunicações mais íntimas com o plano espiritual e que só agora estão sendo compartilhadas porque chegou o momento da humanidade compreender a verdadeira natureza dos relacionamentos amorosos. E quando você descobrir essas verdades, sua vida conjugal nunca mais será a mesma. Existe um motivo pelo qual você está assistindo a este vídeo neste exato momento. Não é coincidência. Seu coração foi guiado até aqui porque sua alma está pronta para receber essas revelações que vão iluminar os mistérios do seu casamento e mostrar o plano divino por trás da sua união. Chico Xavier sempre dizia que os relacionamentos humanos são muito mais complexos e sagrados do que imaginamos. Ele recebia constantemente mensagens de espíritos que explicavam como as almas se organizam no plano espiritual para descer à Terra com missões específicas, e como o casamento é uma das ferramentas mais poderosas que Deus criou para a evolução das almas. Mas existe muito mais por trás disso do que você imagina. Durante décadas de comunicação com o mundo espiritual, Chico Xavier descobriu que existem 5 tipos específicos de uniões matrimoniais, cada uma com um propósito divino diferente. E quando você descobrir em qual categoria seu casamento se encaixa, tudo vai fazer sentido. Todas as dificuldades, todas as alegrias, todos os desafios que vocês enfrentaram juntos vão ganhar um significado completamente novo. A primeira revelação que preciso compartilhar com você vai mexer com tudo que você acredita sobre escolhas amorosas. Chico Xavier recebeu essa informação durante uma comunicação extraordinária com o Espírito Emmanuel, em uma noite de dezembro de 1978. Emmanuel explicou que 80% dos casamentos na Terra não são escolhas do coração humano, mas sim contratos espirituais firmados antes mesmo das almas encarnarem. Isso significa que você e seu cônjuge se conheceram no plano espiritual, conversaram com seus mentores espirituais, analisaram as lições que cada um precisava aprender nesta encarnação e decidiram conscientemente se unir para ajudar um ao outro nessa jornada evolutiva. Seu casamento foi planejado no céu antes de vocês nascerem na Terra. Emmanuel contou a Chico Xavier sobre uma situação específica que presenciou no mundo espiritual. 2 almas estavam se preparando para reencarnar, e ambas tinham questões relacionadas ao orgulho e à necessidade de aprender humildade. Uma das almas havia sido, em vidas passadas, sempre muito independente e resistente a aceitar ajuda, enquanto a outra tinha dificuldade de expressar amor de forma prática e concreta. Os mentores espirituais sugeriram que essas 2 almas se unissem em casamento na próxima encarnação.
A alma mais independente aprenderia a aceitar cuidado e proteção através do parceiro, enquanto a outra alma aprenderia a demonstrar amor através de ações cotidianas, cuidando e protegendo o cônjuge. Era um plano perfeito de crescimento mútuo. Quando essas almas nasceram na Terra, elas se encontraram exatamente como planejado. Sentiram uma atração inexplicável, como se já se conhecessem há muito tempo. E durante o casamento, cada uma começou a desenvolver exatamente as qualidades que havia se comprometido a trabalhar no plano espiritual. Os conflitos que surgiram eram, na verdade, oportunidades de crescimento disfarçadas de problemas conjugais. Essa é a razão pela qual, mesmo quando você e seu cônjuge passam por momentos difíceis, algo dentro de vocês os impede de desistir completamente. É a lembrança da alma sobre o compromisso assumido antes de nascer. É o chamado espiritual para cumprir a missão que vocês escolheram juntos. Se você reconhece essa dinâmica no seu casamento, se sente que existe uma conexão inexplicável entre vocês, que vai além da atração física ou da compatibilidade de personalidade, é muito provável que vocês tenham feito esse tipo de contrato espiritual. Isso significa que cada desafio que enfrentam juntos é uma oportunidade de evolução que vocês mesmos planejaram. Mas existe uma segunda categoria de casamentos que Chico Xavier descobriu através de suas comunicações, e essa é ainda mais extraordinária. São as uniões de almas gêmeas verdadeiras, aquelas que foram criadas juntas no início dos tempos e que se encontram periodicamente ao longo de suas múltiplas encarnações. O espírito André Luiz explicou a Chico Xavier que algumas almas foram criadas em pares complementares, como duas metades de um mesmo ser espiritual. Essas almas compartilham uma essência energética única e têm um destino entrelaçado que se estende por milhares de anos e centenas de vidas. André Luiz contou sobre um casal específico que ele acompanhou durante várias encarnações. Na primeira vida que ele presenciou, eles eram irmãos em uma família nobre do Antigo Egito, protegendo-se mutuamente durante períodos de guerra e instabilidade política. Em outra encarnação, foram mãe e filho, com a alma que havia sido irmão mais velho, se tornando a mãe protetora da alma, que havia sido o irmão mais novo. Depois, encarnaram como melhores amigos durante o Império Romano, lutando lado a lado como soldados e salvando a vida um do outro em múltiplas ocasiões. Em uma vida posterior, foram mestre e discípulo em um mosteiro medieval, compartilhando conhecimentos espirituais profundos. E, finalmente, nesta encarnação atual, nasceram como homem e mulher para experimentar o amor conjugal e completar um ciclo de aprendizado conjunto. Quando almas gêmeas verdadeiras se encontram em um casamento terreno, a conexão é inegável e transformadora. Elas se reconhecem instantaneamente, mesmo que não compreendam racionalmente o que está acontecendo. Sentem que se conhecem há uma eternidade, que podem se comunicar sem palavras, que compreendem os pensamentos e sentimentos uma da outra de forma quase telepática. Esses casamentos têm uma intensidade emocional muito grande, porque as almas estão experimentando o reencontro após longas separações. Podem passar por períodos de conflito intenso, não porque não se amem, mas porque estão integrando memórias de múltiplas vidas compartilhadas e ajustando suas energias para funcionar como um casal nesta dimensão física. Se você sente que conhece seu cônjuge desde sempre, se tem uma comunicação que vai além das palavras, se experimentam sincronicidades constantes e sentem que são duas partes de um mesmo ser, é possível que vocês sejam almas gêmeas verdadeiras, cumprindo mais um capítulo da sua jornada eterna juntos. A terceira categoria, revelada pelos espíritos a Chico Xavier, são os casamentos de resgate kármico, onde uma alma se une à outra para reparar danos causados em vidas passadas.
Esses são relacionamentos de cura profunda, onde o amor se manifesta através do perdão e da oportunidade de fazer diferente. O espírito Bezerra de Menezes explicou a Chico Xavier como funcionam essas uniões reparadoras. Ele contou sobre uma situação que presenciou no século XVIII, onde um homem abandonou sua esposa e filhos para fugir com outra mulher, causando muito sofrimento à família que deixou para trás. A esposa abandonada morreu de desgosto e os filhos cresceram na pobreza e no abandono. Quando esse homem desencarnou, compreendeu a magnitude do sofrimento que havia causado e sentiu um remorso profundo. No plano espiritual, procurou a alma da esposa que havia abandonado e pediu uma oportunidade de reparar o mal que havia feito. A alma dela, já evoluída e cheia de compreensão, aceitou dar-lhe essa chance. Eles planejaram reencarnar novamente como casal, mas desta vez com os papéis invertidos. A alma que havia sido a esposa abandonada nasceria como homem, e a alma que havia sido o marido irresponsável nasceria como mulher. E nesta nova vida, ele teria a oportunidade de ser o cônjuge dedicado, fiel e protetor que não havia sido na encarnação anterior. Quando se encontraram nesta vida, ela sentiu uma confiança inexplicável nele, mesmo sendo naturalmente desconfiada devido às experiências da vida passada gravadas em sua alma. E ele sentiu um impulso irresistível de protegê-la, cuidar dela e provar que era digno de sua confiança, sem compreender racionalmente de onde vinha essa necessidade. O casamento deles foi uma jornada de cura mútua. Ela aprendeu a confiar novamente no amor masculino, enquanto ele desenvolveu as qualidades de fidelidade, responsabilidade e dedicação que não havia cultivado na vida anterior. Cada gesto de carinho dele apagava uma ferida do passado. Cada momento de confiança dela o libertava da culpa kármica que carregava. Esses casamentos de resgate kármico são caracterizados por uma necessidade profunda de cuidar e proteger o parceiro. Mesmo quando não há razões lógicas para isso, um dos cônjuges sente uma responsabilidade quase parental em relação ao outro, uma necessidade de compensar algo que não consegue identificar conscientemente. Se no seu casamento existe essa dinâmica de proteção intensa, se um de vocês sente uma necessidade inexplicável de reparar, cuidar ou compensar o outro, se há uma sensação de dívida emocional que precisa ser quitada através do amor, é muito provável que vocês estejam vivendo um casamento de resgate kármico. A quarta revelação que Chico Xavier recebeu sobre os casamentos espirituais diz respeito às uniões de missão compartilhada. Essas são almas que se unem não apenas para a evolução pessoal, mas para cumprir uma tarefa específica em benefício da humanidade. O espírito Humberto de Campos explicou que algumas almas recebem missões especiais antes de reencarnar. Trabalhos que precisam realizar na Terra para ajudar na evolução coletiva da humanidade. E muitas dessas missões são tão complexas que requerem o trabalho conjunto de duas almas complementares, unidas pelo casamento. Ele contou sobre um casal de almas que recebeu a missão de introduzir novos conceitos de educação infantil em uma época específica da história humana. Uma das almas tinha expertise em psicologia infantil desenvolvida ao longo de múltiplas encarnações como educadora, enquanto a outra tinha habilidades administrativas e de liderança necessárias para implementar mudanças em larga escala. Elas planejaram nascer na mesma época, se encontrar através do casamento e trabalhar juntas para revolucionar o sistema educacional da região onde viviam. A alma, com conhecimentos pedagógicos, se tornaria a visionária, desenvolvendo novas metodologias de ensino, enquanto a alma, com habilidades administrativas, se tornaria a implementadora, criando as estruturas necessárias para colocar essas visões em prática. Durante o casamento terreno, eles se complementavam perfeitamente.
Ela tinha as ideias inovadoras, ele tinha a capacidade de torná-las realidade. Ela enxergava as necessidades das crianças, ele criava os meios para atender essas necessidades. Juntos, fundaram escolas, treinaram professores e influenciaram gerações de educadores. O mais interessante é que esses casamentos de missão compartilhada frequentemente enfrentam desafios externos intensos, porque estão mexendo com estruturas estabelecidas e criando mudanças que nem sempre são bem recebidas pela sociedade. Mas a união entre eles se fortalece diante das adversidades, porque ambos sabem, mesmo que inconscientemente, que têm um propósito maior para cumprir juntos. Se você e seu cônjuge sentem que têm um trabalho importante para fazer no mundo, se suas habilidades se complementam de forma quase mágica, se juntos conseguem realizar coisas que seriam impossíveis individualmente e se sentem uma responsabilidade compartilhada em relação a alguma causa maior, vocês podem estar vivendo um casamento de missão compartilhada. A quinta e última categoria revelada pelos espíritos a Chico Xavier são os casamentos de aprendizado acelerado, onde duas almas se unem para passar por experiências intensas de crescimento em um período relativamente curto de tempo. O espírito Joana de Ângeles explicou que algumas almas escolhem encarnações desafiadoras, onde precisam evoluir rapidamente, seja porque estão atrasadas em seu processo evolutivo ou porque querem acelerar seu crescimento para assumir responsabilidades maiores no plano espiritual. Essas almas frequentemente escolhem se casar com outras almas que irão apresentar-lhes os desafios exatos de que precisam para desenvolver qualidades específicas. São casamentos intensos, cheios de altos e baixos, onde cada conflito é uma oportunidade de crescimento acelerado. Joana de Ângeles contou sobre duas almas que precisavam desenvolver paciência, compreensão e capacidade de perdão em uma única encarnação. Uma delas tinha tendências ao autoritarismo e necessitava aprender flexibilidade, enquanto a outra era excessivamente passiva e precisava desenvolver assertividade. Elas planejaram um casamento onde cada uma provocaria na outra exatamente as situações necessárias para o desenvolvimento das qualidades que faltavam. A alma autoritária se casaria com alguém que inicialmente seria submisso, mas que gradualmente se tornaria mais assertivo, forçando-a a aprender flexibilidade e negociação. A alma passiva se casaria com alguém inicialmente dominador, mas aprenderia a se posicionar e defender seus pontos de vista, desenvolvendo coragem e autoestima. Ao longo do casamento, ambas evoluiriam e encontrariam o equilíbrio, mas o processo seria intenso e transformador. Esses casamentos de aprendizado acelerado são caracterizados por mudanças constantes, crescimento visível dos cônjuges ao longo dos anos e uma sensação de que estão vivendo múltiplas vidas dentro de uma única união. Os parceiros se transformam tanto durante o relacionamento que às vezes mal reconhecem quem eram quando se casaram. Se seu casamento tem sido uma jornada de transformação constante, se vocês dois mudaram profundamente desde que se casaram, se sentem que estão evoluindo juntos de forma acelerada e intensa, vocês podem estar vivendo um casamento de aprendizado acelerado. Agora que você conhece essas 5 categorias principais, preciso compartilhar algo ainda mais extraordinário que Chico Xavier descobriu sobre os sinais que revelam qual tipo de união espiritual você está vivendo. Existem indicadores específicos que sua alma deixa no seu dia a dia, pistas que o plano espiritual coloca na sua vida para que você reconheça a natureza sagrada do seu casamento. O primeiro sinal que os espíritos revelaram a Chico Xavier é o fenômeno dos sonhos compartilhados.
Emmanuel explicou que casais com contratos espirituais profundos frequentemente sonham com situações similares, lugares parecidos ou até mesmo um com o outro, especialmente durante períodos de crescimento espiritual intenso. Chico Xavier registrou o caso de uma senhora de Uberaba que procurou orientação espiritual porque estava tendo sonhos recorrentes onde aparecia vestida como uma freira medieval, cuidando de doentes em um hospital muito antigo. Ela não compreendia esses sonhos, mas eles eram tão vívidos que acordava com a sensação de ter realmente vivido aquelas experiências. Quando Chico Xavier consultou os espíritos sobre essa situação, descobriu algo fascinante. O marido dessa senhora também estava tendo sonhos com o mesmo período histórico, mas ele se via como um médico trabalhando no mesmo hospital medieval. Nos sonhos dele, havia uma freira dedicada que o ajudava no cuidado aos doentes, e eles trabalhavam em perfeita harmonia. Os espíritos revelaram que esses dois realmente haviam sido parceiros de trabalho espiritual na Idade Média, ele como médico e ela como religiosa dedicada ao cuidado dos enfermos. Naquela encarnação, desenvolveram um respeito mútuo profundo e um amor puro baseado no serviço ao próximo. Nesta vida, casaram-se para continuar essa parceria agora na forma conjugal. Os sonhos compartilhados eram memórias da alma aflorando simultaneamente, uma confirmação de que a união deles transcendia esta vida atual. Depois dessa revelação, eles começaram a trabalhar juntos em obras de caridade na cidade e sentiram uma realização profunda que confirmou a mensagem recebida através dos sonhos. Se você e seu cônjuge têm sonhos com temas similares, se aparecem um nos sonhos do outro com frequência, ou se sonham com épocas históricas parecidas, isso pode ser sua alma lembrando de vidas compartilhadas e confirmando a natureza espiritual da sua união. O segundo sinal revelado pelos espíritos são as sincronicidades relacionadas às datas importantes. André Luiz explicou a Chico Xavier que os mentores espirituais frequentemente organizam coincidências numéricas e temporais para lembrar os casais da sacralidade de sua união. Existe o caso documentado de um casal que se conheceu no dia 15 de agosto, se casou no dia 15 de fevereiro e descobriram anos depois que ambos haviam nascido no dia 15 de seus respectivos meses. Além disso, o primeiro filho nasceu no dia 15 de novembro, sem ter sido planejado para essa data. Quando consultaram Chico Xavier sobre essas coincidências, os espíritos revelaram que o número 15 estava relacionado à vibração energética específica dessa união. Em vidas passadas, eles sempre se encontravam em datas que somavam 15. E os mentores espirituais continuavam usando essa numerologia como forma de confirmar que estavam no caminho certo. Mais impressionante ainda foi descobrir que nos momentos mais difíceis do casamento, quando pensavam em se separar, sempre acontecia algo significativo no dia 15 que os fazia reconsiderar a decisão. Uma vez, no dia 15 de maio, quando ela já havia decidido pedir o divórcio, recebeu uma carta de uma tia distante contando que havia sonhado com ela e o marido cercados de luz dourada, pedindo que não desistissem do casamento. As sincronicidades numéricas e temporais são formas que o plano espiritual encontra de comunicar que existe uma organização superior por trás da união. Se vocês notam coincidências frequentes relacionadas a datas, números ou eventos que acontecem em momentos significativos do relacionamento, isso pode ser confirmação de que existem mentores espirituais acompanhando e orientando a jornada de vocês. O terceiro sinal extraordinário que Chico Xavier descobriu são as curas emocionais mútuas que acontecem de forma inexplicável. Bezerra de Menezes revelou que casais com vínculos espirituais profundos têm a capacidade de curar traumas e feridas emocionais um do outro através da convivência amorosa.
Ele contou sobre uma mulher que chegou ao casamento com um medo profundo de abandono, resultado de traumas de vidas passadas, onde havia sido repetidamente rejeitada e deixada sozinha. Esse medo se manifestava como ciúme excessivo, necessidade de controle e dificuldade de confiar no amor do parceiro. O marido, por sua vez, carregava culpas profundas relacionadas a situações onde havia falhado em proteger pessoas que amava. Essa culpa se manifestava como necessidade excessiva de agradar, dificuldade de estabelecer limites e tendência a se sacrificar além do necessário. Durante os primeiros anos de casamento, essas feridas criaram muitos conflitos. O medo de abandono dela despertava a culpa dele, que se esforçava desesperadamente para tranquilizá-la. A necessidade dele de se sacrificar aumentava a insegurança dela, que interpretava esses sacrifícios como sinais de que ele não era genuíno. Mas algo extraordinário começou a acontecer com o tempo. A dedicação constante dele, mesmo diante dos ciúmes e desconfianças dela, começou a curar o medo de abandono que ela carregava. Ela percebeu que, independentemente de como se comportasse, ele continuava ali, demonstrando que o amor verdadeiro não abandona. Simultaneamente, a gradual confiança que ela foi desenvolvendo curou a culpa que ele carregava. Ao ver que conseguia fazê-la se sentir segura e amada, ele compreendeu que tinha sim a capacidade de proteger quem amava, e que os fracassos do passado não definiam sua capacidade de amar no presente. Bezerra de Menezes explicou que essa cura mútua acontece porque almas que se amam verdadeiramente carregam as chaves energéticas necessárias para desbloquear as feridas uma da outra. É como se cada alma trouxesse exatamente o remédio que a outra precisa para se curar. Se no seu casamento você percebe que traumas antigos estão sendo curados através da convivência com seu cônjuge, se feridas que você carregava há anos estão se fechando naturalmente através do amor dele, ou se você nota que sua presença tem um efeito curativo em feridas emocionais que ele traz, isso é um sinal poderoso de que vocês têm uma conexão espiritual profunda. O quarto sinal revelado pelos espíritos a Chico Xavier são as proteções espirituais que se manifestam em momentos de perigo. Humberto de Campos explicou que casais com missões espirituais compartilhadas recebem proteção especial dos mentores espirituais, especialmente quando estão cumprindo seus propósitos divinos. Ele relatou o caso impressionante de um casal que estava viajando de carro em uma estrada perigosa durante uma tempestade. O marido estava dirigindo quando subitamente ouviu uma voz feminina muito clara dizendo: "Pare o carro agora." Ele obedeceu imediatamente, mesmo sem entender o motivo, e poucos segundos depois, uma árvore enorme caiu exatamente no local onde o carro estaria se ele não tivesse parado. O mais extraordinário é que a esposa também havia ouvido a mesma voz no mesmo momento. E ambos descreveram a voz como sendo de uma mulher idosa, muito doce e autoritária ao mesmo tempo. Quando consultaram Chico Xavier sobre essa experiência, descobriram que a voz era da avó espiritual da esposa, uma entidade que havia assumido a responsabilidade de proteger a união deles. Os espíritos revelaram que esse casal tinha uma missão importante relacionada à educação de crianças especiais e que aquele acidente poderia ter interrompido o trabalho que vieram fazer na Terra. A proteção espiritual se manifestou porque eles estavam no caminho certo, cumprindo o propósito para o qual se uniram. Humberto de Campos explicou que essas proteções podem se manifestar de várias formas. Intuições súbitas que evitam acidentes, pessoas que aparecem no momento certo para ajudar, oportunidades que surgem exatamente quando são necessárias, ou até mesmo intervenções diretas como a que esse casal experimentou. Se vocês já passaram por situações onde sentiram proteção inexplicável,
Se receberam ajuda em momentos críticos de formas que pareciam milagrosas, se têm intuições que os protegem de perigos, isso pode ser sinal de que existem mentores espirituais acompanhando e protegendo a união de vocês. O quinto sinal extraordinário são os talentos complementares que se potencializam mutuamente. Joana de Ângeles revelou a Chico Xavier que almas que trabalham juntas há múltiplas encarnações desenvolvem habilidades que se encaixam perfeitamente, criando uma sinergia que multiplica as capacidades individuais. Ela contou sobre um casal onde a esposa tinha uma intuição extraordinária para identificar as necessidades emocionais das pessoas, mas tinha dificuldade para comunicar suas percepções de forma clara e organizada. O marido, por sua vez, tinha uma capacidade excepcional de organizar ideias e comunicar conceitos complexos, mas não tinha a mesma sensibilidade intuitiva da esposa. Quando trabalhavam juntos, ela captava as informações sutis e ele as organizava e comunicava de forma eficaz. Separadamente, cada um tinha limitações significativas. Juntos, formavam uma equipe quase telepática, capaz de ajudar outras pessoas de forma extraordinariamente eficaz. Joana de Ângeles explicou que essa complementaridade perfeita é resultado de múltiplas vidas trabalhando em parceria. As almas aprendem a funcionar como um sistema integrado, onde as forças de uma compensam as limitações da outra, criando uma unidade funcional superior à soma das partes individuais. Esses casais frequentemente descobrem que conseguem realizar projetos juntos que seriam impossíveis individualmente. Têm ideias em sincronia, tomam decisões complementares sem necessidade de discussão, e sentem que funcionam como uma mente coletiva quando estão focados em objetivos comuns. Se você e seu cônjuge têm talentos que se encaixam perfeitamente, se juntos conseguem realizar coisas que sozinhos seriam impossíveis, se funcionam como uma equipe quase telepática em certas situações, isso é evidência de que suas almas aprenderam a trabalhar em parceria ao longo de múltiplas existências. Mas existe algo ainda mais profundo que Chico Xavier descobriu sobre os casamentos espirituais, algo que vai transformar completamente sua compreensão sobre os desafios conjugais. Os espíritos revelaram que os problemas no casamento não são obstáculos ao crescimento espiritual, mas sim ferramentas precisas de evolução criadas pelas próprias almas antes de reencarnar. Emmanuel explicou a Chico Xavier que no plano espiritual, antes de reencarnar, as almas analisam cuidadosamente quais características precisam desenvolver e quais limitações precisam superar. Então, escolhem parceiros que irão apresentar-lhes exatamente os desafios necessários para esse crescimento. Isso significa que aquela característica do seu cônjuge que mais te irrita, aquele hábito que te tira do sério, aquela forma de reagir que você gostaria de mudar, na verdade, foi escolhida pela sua própria alma como ferramenta de evolução. Você pediu para enfrentar exatamente esses desafios, porque sabia que eles iriam desenvolver em você qualidades que ainda não possuía. Emmanuel contou sobre uma alma que tinha dificuldade extrema com paciência. Em múltiplas encarnações, essa alma havia perdido oportunidades importantes por agir de forma impulsiva, tomar decisões precipitadas e desistir de projetos antes de completá-los. No plano espiritual, ela reconheceu que precisava desenvolver paciência para evoluir. Então, essa alma escolheu se casar com outra alma que tinha um ritmo naturalmente mais lento, que precisava de mais tempo para tomar decisões, que analisava todas as possibilidades antes de agir. Para a alma impaciente, isso seria um desafio constante, mas também seria a escola perfeita para desenvolver a paciência que lhe faltava. Durante o casamento terreno, ela se irritava constantemente com a lentidão do marido,
Queria que ele tomasse decisões mais rápido, que agisse com mais dinamismo, que acompanhasse seu ritmo acelerado. Mas cada vez que precisava esperar por ele, cada vez que tinha que respeitar o tempo dele, ela estava desenvolvendo paciência sem perceber. Com os anos, ela descobriu que as decisões dele, embora demoradas, eram geralmente mais acertadas que as suas decisões impulsivas. Aprendeu que existe sabedoria na reflexão, que a pressa nem sempre leva aos melhores resultados e que saber esperar é uma forma de sabedoria. O mais extraordinário é que, simultaneamente, ele estava aprendendo com o dinamismo dela. Sua alma havia escolhido se casar com alguém mais ágil porque precisava desenvolver mais iniciativa e coragem para agir. Enquanto ela aprendia paciência, ele aprendia dinamismo. Era um plano perfeito de crescimento mútuo. Esta revelação muda completamente a forma como você deve encarar os desafios do seu casamento. Quando seu cônjuge faz algo que te irrita, em vez de pensar, por que ele é assim, você pode pensar, que qualidade essa situação está me convidando a desenvolver? Cada conflito se torna uma oportunidade de crescimento. Cada diferença se torna uma ferramenta de evolução. Os espíritos também revelaram a Chico Xavier algo surpreendente sobre as fases dos casamentos espirituais. Existem ciclos previsíveis que essas uniões atravessam, e conhecer esses ciclos pode ajudar os casais a navegarem pelas dificuldades com mais sabedoria e confiança. O primeiro ciclo é chamado de reconhecimento e geralmente acontece nos primeiros anos do casamento. Nesta fase, as almas estão se reconhecendo mutuamente, lembrando inconscientemente da conexão que têm, mas também ajustando suas energias para funcionar juntas na dimensão física. É comum nesta fase haver uma sensação de familiaridade imediata, como se já se conhecessem há muito tempo, mas também períodos de estranhamento, onde um parece não reconhecer o outro. Isso acontece porque a mente consciente está processando memórias da alma que não consegue compreender racionalmente. O segundo ciclo é conhecido como ativação, onde as lições reais começam a se manifestar. André Luiz explicou que nesta fase, geralmente entre o 3º e 7º ano de casamento, os desafios se intensificam porque as almas já se adaptaram uma à outra e estão prontas para o trabalho evolutivo mais profundo. É neste período que surgem os conflitos mais significativos, as diferenças mais marcantes e também os maiores crescimentos. Muitos casais interpretam essa fase como sinal de incompatibilidade, mas na verdade é o momento em que o verdadeiro propósito da união está se ativando. André Luiz contou sobre um casal que passou por uma crise intensa no 5º ano de casamento. Ela descobriu que ele havia omitido informações importantes sobre dívidas financeiras e se sentiu profundamente traída. Ele, por sua vez, revelou que havia mentido porque tinha medo de decepcioná-la, carregando um padrão de evitar confrontos que vinha de vidas anteriores. A crise quase terminou o casamento, mas quando consultaram orientação espiritual, descobriram que essa situação era exatamente o que suas almas haviam planejado. Ela precisava aprender a lidar com decepções sem se fechar para o amor, desenvolvendo a capacidade de perdoar sem se tornar ingênua. Ele precisava aprender a enfrentar seus medos e se comunicar com honestidade, mesmo quando isso fosse desconfortável. O processo de cura dessa crise os transformou profundamente. Ela desenvolveu uma sabedoria emocional que não tinha antes, aprendendo a equilibrar confiança com discernimento. Ele desenvolveu coragem para ser autêntico, descobrindo que a verdade, mesmo dolorosa, criava mais intimidade que as mentiras protetivas. 3 anos depois, eles olhavam para aquela crise como o momento mais importante do casamento, quando realmente se conheceram e escolheram se amar de forma madura e consciente. A fase de ativação havia cumprido seu propósito evolutivo. O 3º ciclo é chamado de integração,
onde os aprendizados começam a se consolidar e o casal desenvolve uma harmonia mais profunda. Bezerra de Menezes explicou que nesta fase, geralmente após o 10º ano de união, as almas já processaram as lições principais e começam a funcionar como uma unidade espiritual integrada. Os conflitos diminuem em intensidade porque ambos desenvolveram as qualidades que vieram buscar através da convivência. As diferenças que antes causavam atrito agora são vistas como complementaridades valiosas. O amor se torna mais maduro, baseado em compreensão profunda e aceitação mútua. Bezerra de Menezes relatou o caso de uma senhora que procurou Chico Xavier aos 25 anos de casamento, preocupada porque ela e o marido haviam parado de discutir. Ela temia que eles estivessem se distanciando ou perdendo a paixão, porque nos primeiros anos brigavam frequentemente e agora viviam em harmonia quase constante. Os espíritos esclareceram que eles haviam entrado na fase de integração. As discussões dos primeiros anos eram necessárias para o crescimento mútuo, mas agora que haviam desenvolvido as qualidades que precisavam, não havia mais necessidade desses conflitos. A harmonia que estavam experimentando era o fruto natural da evolução compartilhada. Eles haviam aprendido a se comunicar de forma mais eficaz, a respeitar as diferenças um do outro e a trabalhar em equipe para resolver problemas. O que ela interpretava como diminuição da paixão era, na verdade, a evolução do amor para um nível mais maduro e estável. O quarto e mais elevado ciclo é conhecido como transcendência, onde o casal não apenas evoluiu individualmente, mas começa a servir como canal de evolução para outras pessoas. Humberto de Campos explicou que casais que alcançam esta fase se tornam exemplos vivos de amor maduro e começam a atrair pessoas que precisam de orientação em seus próprios relacionamentos. Nesta fase, o casamento se torna uma missão compartilhada de ajudar outros casais a compreenderem a natureza espiritual do amor. Eles desenvolvem uma sabedoria conjugal que pode orientar filhos, amigos, parentes e até desconhecidos que são atraídos pela harmonia que irradiam. Humberto de Campos contou sobre um casal que, após 30 anos de casamento, começou a receber visitas constantes de pessoas com problemas conjugais. Sem que planejassem ou se promovessem como conselheiros, as pessoas naturalmente procuravam a casa deles quando precisavam de orientação sobre relacionamentos. Eles descobriram que sua própria jornada de crescimento através do casamento havia criado uma sabedoria prática que podia ajudar outros casais a superarem dificuldades similares. Cada crise que haviam atravessado se tornou uma ferramenta para ajudar outras pessoas a atravessarem crises parecidas. Os espíritos revelaram que essa capacidade de ajudar outros casais era parte da missão maior que haviam assumido antes de reencarnar. Eles não vieram à Terra apenas para evoluir individualmente, mas para se tornarem faróis de esperança para outras uniões em dificuldade. Mas existe uma revelação final que Chico Xavier recebeu sobre os casamentos espirituais, algo que vai mudar para sempre a forma como você vê seu relacionamento. Os espíritos revelaram que existe uma forma específica de oração que casais com vínculos espirituais podem fazer para acelerar seu crescimento mútuo e fortalecer a conexão entre suas almas. Emmanuel ensinou a Chico Xavier uma oração especial que deveria ser feita pelos dois cônjuges juntos, de mãos dadas, preferencialmente antes de dormir. Esta oração não apenas fortalece o vínculo espiritual entre eles, mas também convida os mentores espirituais a orientarem o crescimento da união durante o sono. A oração começa com um agradecimento pela oportunidade de crescerem juntos, reconhecendo que o casamento é uma escola de amor criada por Deus. Depois, inclui um pedido de sabedoria para compreenderem as lições que cada desafio está tentando ensinar, e paciência para atravessarem as dificuldades sem desistir do amor.
Emmanuel explicou que quando casais fazem essa oração com sinceridade, seus mentores espirituais aproveitam o período do sono para trabalhar nas energias de ambos, harmonizando vibrações, curando feridas emocionais e preparando-os para os próximos passos da jornada evolutiva compartilhada. Muitos casais que adotaram essa prática relataram mudanças extraordinárias, diminuição dos conflitos, aumento da compreensão mútua, sonhos esclarecedores e uma sensação crescente de que estão cumprindo um propósito maior juntos. A oração se torna uma ponte consciente entre a dimensão física do casamento e sua realidade espiritual mais profunda. Agora você compreende que seu casamento é muito mais do que uma união civil ou uma parceria de conveniência. É um projeto sagrado, planejado no plano espiritual, com propósitos específicos de evolução e crescimento mútuo. Cada alegria e cada dificuldade que vocês compartilham faz parte de um plano maior de desenvolvimento das suas almas. Quando você olha para seu cônjuge com essa compreensão, tudo muda. Aquela pessoa que dorme ao seu lado não é apenas seu companheiro de vida, mas sim sua alma parceira numa jornada de crescimento que transcende esta existência. Os defeitos dele se tornam oportunidades para você desenvolver paciência e compreensão. As qualidades dele se tornam inspiração para seu próprio crescimento. As revelações que Chico Xavier recebeu sobre os casamentos espirituais nos mostram que o amor verdadeiro é muito mais profundo e transformador do que imaginávamos. Não é apenas um sentimento, mas sim uma força evolutiva que Deus criou para acelerar o crescimento das almas através da convivência amorosa. Seu casamento tem um propósito divino. Sua união foi abençoada no plano espiritual antes mesmo de vocês se conhecerem na Terra. E agora que você sabe disso, seu casamento tem um propósito divino. Sua união foi abençoada no plano espiritual antes mesmo de vocês se conhecerem na Terra. E agora que você sabe disso, tem uma responsabilidade sagrada. Honrar essa união, não apenas como uma parceria humana, mas como uma missão espiritual, que pode transformar não apenas suas vidas, mas também tocar a vida de todos ao seu redor. As revelações de Chico Xavier nos mostram que você não está sozinha nessa jornada. Existem mentores espirituais acompanhando cada passo do seu casamento, torcendo pelo sucesso da sua união, enviando sinais e proteções e trabalhando incansavelmente para que vocês cumpram o propósito sagrado que escolheram antes de nascer. Cada vez que você escolhe o perdão em vez do ressentimento, está honrando o contrato espiritual que sua alma fez. Cada vez que decide trabalhar nas dificuldades em vez de desistir, está cumprindo a missão que veio realizar na Terra. Cada momento de amor verdadeiro que vocês compartilham envia ondas de luz que elevam não apenas suas próprias vibrações, mas contribuem para a evolução espiritual de toda a humanidade. Pense nisso. Se 80% dos casamentos são contratos espirituais planejados antes da encarnação, isso significa que a maioria dos casais ao seu redor também está vivendo uniões sagradas sem saber. Imagine o poder transformador que seria liberado no mundo se todos os casais compreendessem a verdadeira natureza espiritual dos seus relacionamentos. Você agora tem acesso a conhecimentos que podem revolucionar não apenas seu próprio casamento, mas também inspirar outras pessoas ao seu redor. Quando você começa a tratar seu cônjuge como a alma sagrada que ele realmente é, quando passa a ver os desafios do relacionamento como oportunidades de crescimento espiritual, quando reconhece as sincronicidades e proteções que cercam sua união, você se torna um exemplo vivo do que o amor verdadeiro pode ser. As pessoas ao seu redor vão notar a mudança. Vão perceber que existe algo especial na forma como vocês se relacionam, uma harmonia diferente, uma compreensão mais profunda. Isso vai despertar nelas a curiosidade sobre os segredos que vocês descobriram.
você se tornará um canal para que essas revelações cheguem a outros casais que também precisam compreender a natureza sagrada das suas uniões. Lembre-se sempre, seu cônjuge não é apenas a pessoa que você escolheu para dividir a vida. É a alma que sua própria alma escolheu como parceira de evolução, como companheira de jornada, como espelho para seu crescimento espiritual. É alguém que te ama há tanto tempo que esse amor transcende esta vida e se estende através de múltiplas existências. Quando vocês passarem por momentos difíceis, e eles virão porque fazem parte do plano de crescimento, lembre-se de que cada crise é uma oportunidade disfarçada. Pergunte-se, que qualidade essa situação está me convidando a desenvolver? Que lição minha alma está tentando aprender através desse desafio? E confie que do outro lado de cada dificuldade existe uma versão mais evoluída de vocês dois esperando para emergir. Pratique a oração que Emanuel ensinou, de mãos dadas com seu cônjuge, reconhecendo a presença dos mentores espirituais que acompanham a jornada de vocês. Agradeça pela oportunidade de crescerem juntos, peça sabedoria para compreenderem as lições que cada momento está oferecendo e confiem que estão exatamente onde precisam estar, vivendo exatamente as experiências que suas almas pediram para viver. Observe os sinais que o plano espiritual envia, os sonhos compartilhados, as sincronicidades, as proteções inexplicáveis, as curas emocionais mútuas, os talentos que se complementam perfeitamente. Cada um desses sinais é uma confirmação de que vocês estão no caminho certo, cumprindo o propósito sagrado que escolheram antes de nascer. E quando chegarem à fase de transcendência, quando seu amor maduro e sua sabedoria conjugal começarem a inspirar outros casais, saibam que estão cumprindo a parte mais elevada da missão que assumiram. Vocês não vieram à Terra apenas para serem felizes juntos, mas para se tornarem exemplos vivos de que o amor verdadeiro é possível, de que os relacionamentos podem ser escolas de evolução espiritual e de que o casamento, quando compreendido em sua dimensão sagrada, é uma das ferramentas mais poderosas que Deus criou para a evolução das almas. Sua história de amor não começou no dia em que se conheceram e não vai terminar quando esta vida acabar. Vocês são almas eternas, vivendo um capítulo sagrado de uma jornada que se estende através do tempo e do espaço. E o mais belo é que vocês escolheram viver esse capítulo juntos, apoiando-se mutuamente, crescendo um através do outro e descobrindo que o amor verdadeiro é a força mais transformadora que existe no universo. Então, da próxima vez que olhar para seu cônjuge, lembre-se de que está olhando para uma alma corajosa que aceitou fazer essa jornada ao seu lado, que concordou em ser seu espelho de crescimento, seu parceiro de evolução, seu companheiro de missão. E agradeça por ter sido escolhida para viver essa experiência sagrada que chamamos de casamento, porque agora você sabe que não existe nada mais precioso no mundo do que duas almas que se amam trabalhando juntas para se tornarem as melhores versões de si mesmas.